Estão me ouvindo bem? Não? Está no máximo aqui. Alô? Melhorou, né? Então, gente, tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá? Qualquer informação, qualquer coisa que queira, procura a gente no final da reunião, tá bom? Hoje nós teremos o prazer, temos o prazer de receber o nosso amigo Walter, que vai nos falar sobre o tema A Paz é a Luz do Amor. Vamos fazer o nosso preparo do livro Fonte Viva, é o capítulo 123, Viver em Paz. Viver em paz, Paulo, 2 Coríntios 13, 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no seu lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendemos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, meus irmãos, vamos já nesse ambiente harmonizados, preparado por essa espiritualidade amiga para nos receber, nos agradecer ao alto, agradecer a Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa tão acolhedora, que nos envolve, trazendo paz, força, harmonia, esclarecimento, agradecendo a presença desses anjos amigos, dessa espiritualidade amiga que nos envolve aqui nesse momento, cuidando de cada um de nós aqui nos dois planos da vida. Então, que Deus abençoe, através de seus mensageiros, o nosso amigo Walter, que ele possa passar para todos nós o fruto dos seus estudos, do seu conhecimento, sempre com esse carinho grandioso que ele vem aqui passar para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Vê se está legal. Boa tarde. Muita paz a todos nós. Estamos aqui para mais uma tarde, noite de estudo na nossa casa. Como o moleque falou, a gente chega aqui sempre com muito carinho, né? Para tentar transmitir. Ela está te chamando um pouquinho para frente. Chega para frente. Para cá. Tentar transmitir aquilo que a gente estudou, né? Esse tema surgiu assim na minha cabeça, né? Eu estava conversando há pouco com o Leque, de onde saiu
esse tema, veio na minha mente para falar sobre isso. E a gente procurou, né, desenvolver esse tema, surgindo nas nossas mentes situações, surgiram músicas, a gente vai apresentar música aqui hoje, tá? Que a coisa mais importante que a gente procura na nossa vida é ter paz, né, gente? Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer ser feliz? Essa procura incessante, tá? E o que é essa paz? O tema está colocando assim, a paz é uma afirmativa, né? A paz é a luz do amor. Então quer dizer que para a gente ter essa paz, nós precisamos adquirir luz. Para que a gente adquira essa luz, é necessário que a gente desenvolva o amor. Eu cheguei até a fazer aqui uma simulaçãozinha. Então está aqui a paz que nós todos desejamos para a gente, não? A paz é a luz do amor. Então, para adquirir essa paz, eu tenho que conquistar a luz. Para adquirir a luz, eu tenho que adquirir amor, desenvolver esse amor, né? O que é esse amor? Nós sabemos, achamos que sabemos, né? E Jesus veio trazer para a gente esse verdadeiro amor que a gente procura compreender, entender, praticar, mas a gente não consegue ainda plenamente como Jesus fazia. Não? Esse amor é como se fosse a fonte, a origem, para a gente conquistar. Né? Vamos trazer agora aqui de volta. Né? Através do amor, desenvolvendo o amor, praticando o amor, eu vou adquirindo luz. E esse amor envolve tudo, né? Amor é caridade, amor é bondade, amor é beneficência, perdão. E conforme eu vou desenvolvendo esse amor, eu vou me iluminando. E quando eu vou me iluminando, vou me esclarecendo, eu vou adquirindo paz. E aí está aí os nossos grandes missionários, Jesus acima de tudo, olha os nossos grandes missionários que vivenciam esse amor, adquiriram luz e têm a paz dentro de si. Mas quer dizer que a gente não tem paz, Walter? Tem sim. Nós encontramos muitos momentos de paz, felicidade. Aqui é pontual. A gente não consegue ter essa paz, essa felicidade constante na nossa vida. Aí eu perguntei para mim, desenvolvendo esse tema, por que, Walter? Primeiro que eu não consigo entender direito esse amor, não consigo praticar ele na essência plena como deve ser praticado. Aí eu não adquiro toda a luz que eu poderia adquirir. Eu adquiro lampejos de luz, né? E a paz, ela não é constante em mim, porque há uma alternância muito grande das minhas inquietudes, né? Porque a falta de paz, ela que nos leva às inquietudes, ela que nos leva às intranquilidades, à infelicidade, né? A ansiedade tão presente nos nossos tempos, a tristeza. Então a falta de paz é a falta de luz, né? Como a gente está vendo aqui. Luz constante. Eu tenho lampejos, momentos de alegria, momentos de paz, de felicidade, mas é numa constante, né? E aí todos nós temos as nossas trevas também.
Mas o que é essa treva? É originário do quê? Porque ela está presente dentro de mim, né? E eu não pratico desse amor pleno, porque, como nossos amigos espirituais falam para a gente, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes prevalece sobre o amor, não? E é essa briga constante, eu estou falando porque é comigo, né? Essa briga constante que eu tenho do meu egoísmo, que quer às vezes sobressair, do meu orgulho, da minha vaidade. E aí eu não consigo adquirir pleno amor, né? Aí eu fui ver aqui, me veio, eu estava acabando de ler esse livro, que é no domínio da mediunidade, uma situação de uma pessoa enferma, está na página 229 do livro, né? Nos domínios da mediunidade, do André Luiz, com Chico. E tinha uma pessoa adoentada, muito triste, sofrida, merecedora de todo carinho, né? Às vezes pena. Não. E está a espiritualidade, junto com o André Luiz. A espiritualidade está analisando aquela situação ali, né? Daquela intranquilidade, daquela treva ali presente. De repente, surge a figura de uma outra criatura. Aquela criatura ligada diretamente àquela pessoa que está acamada, que a gente está com dó e piedade, é para a gente ter mesmo. Mas aquela criatura ali estava ligada muito a outra, obsediando ela, levando muita treva para ela, aquela dor e sofrimento. E é naturalmente, né, o André Luiz, na sua início de entendimento, ele imediatamente olhou para aquele obsessor e ele é o torturador. Ela é a vítima, coitada dela que está sofrendo tanto. Aulos, que é um dos estavam presentes, Hilário, outro, né? Nesse aprendizado de André Luiz, lá no plano espiritual, numa casa dessa senhora, ele alto lá. Quem é a vítima de hoje, quem é o torturador de hoje. Mas quem foi a vítima lá de trás e quem foi o torturador daquela época. Então nós podemos olhar só sobre esse prisma do que nós estamos enxergando com os nossos olhos. Muitas vezes a gente quer enxergar com o que a gente está vendo ali no momento, só que a gente não sabe a história toda. A espiritualidade, esses amigos, né, que eram coordenadores, ajudando o André Luiz a adquirir experiência no mundo espiritual para a missão que ele tinha, conhecia muito bem aquela história. Mas como resolver aquilo ali, né? Aí lá no livro, o Alzey diz assim, ó, o ódio que aquele irmão tem é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Olha só, gente, o ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. A espiritualidade, eles não toma partido de ninguém, que eles sabem que todos ali têm suas situações, um de débito para com o outro. A vítima de hoje foi o verdugo de ontem. Como resolver isso? Através do amor, né? Dissipando a treva para que essa luz se faça presente. E é constante desses nossos amigos espirituais, eles não tomarem partido, eles através do amor resolver aquela questão. E no livro, desenrolar do livro, é colocado, né, aquela irmã que está ali adoentada na cama, ela sai do seu corpo durante o sono, olha para aquele que é o obsessor dela, fica apavorado, o outro também, mas é apresentada a história dos dois lá atrás. E naquele entendimento, muitos entendimentos, né, mesa mediúnica acontece muito isso, através do amor,
foi trabalhado naquelas duas criaturas o entendimento, o perdão uma à outra, para que as trevas da raiva, do ódio, da vingança dissipassem. E aquela irmã depois restabeleceu a sua saúde, tá? A tranquilidade e a paz que ela precisava ter na vida dela. Enquanto aquela treva ali estava presente, ela ia ficar muito torturada, né? Para aquele irmãozinho ali. Então eles resolvem através do amor, né? Só para a gente entender esse amor. Mas eu perguntei, mas o que é o amor realmente? E a gente sabe que Jesus é aquele que nos trouxe o entendimento sobre esse amor, né? Ele trouxe o entendimento na lei maior. Ele apresentou para a gente, depois que Moisés apresentou os 10 mandamentos, ele falou, olha, existe uma lei que é maior e todas as outras têm incluída nela. Ame a Deus acima de tudo, todas as coisas, a si e o próximo. Se fizeres isso, você vai compreender o que é esse amor. Mas muita gente diz assim, eu amo a Deus. Mas na verdade ele não ama a si mesmo. Como é que a gente ama a Deus se eu não amo a mim mesmo? A pessoa não está satisfeita com ela, né? Fica se comprometendo consigo mesmo, se cobrando. E às vezes eu me amo, mas eu me amo demais. Aí eu sou egoísta. Eu sou vaidoso, porque eu acabo amando demais aquela pessoa que vive no espelho, né? Se olhando. Ah, eu me amo muito. Olha a situação inversa, né? Quando eu não me amo em nada e quando eu me amo em excesso. E eu preciso amar o meu próximo. Aí está uma barreira grande. Aquela irmã que estava adoentada, como é que ele ia amar aquela criatura ali, que estava obsediando ela? Precisava alguém chegar e contar a história, né? Olha, ele está fazendo isso como tu fez lá atrás. Você só vai ter paz na hora que você se entender com ele, que a espiritualidade não chega assim, para aquele que é obsessor hoje, para o verdugo de hoje, pega um chicote, né? Saia daqui, muita gente acha que é assim, né? Saia daqui, saia, se afaste dela, não é assim. Precisa ter entendimento. E através do amor, aquelas duas criaturas vão se entender. E muitas e muitas vezes, o objetivo maior é esse, caminham juntos depois. Existem muitas histórias, né, sobre isso. Caminham juntos. Divaldo tinha um obsessor desse, vivia ali incomodando Divaldo. A gente sabe da história através de filme, da literatura, né? Ele só resolveu aquilo como? Joana de Ângelo virou para ele e falou, Divaldo, eu sou a tua mentora, mas não vou ficar aqui, ó, passando a mão na cabeça não, ó, tu fez alguma coisa lá atrás que tu tem que resolver com esse irmão, não sou eu que vou resolver, eu vou mostrar o caminho para você. Um belo dia, uma moça que tinha acabado de ter um filho, não tinha condição de criar, deixou aquela criança, né, lá na porta lá do abrigo, né, a mansão do caminho, do Divaldo. Os enfermeiros foram lá e levaram a Divaldo. Tem uma senhora que largou uma criança aqui. Ele podia assim, não, leva para outro abrigo, outra coisa. Na mesma hora, olha como a espiritualidade faz, que a gente vai percebendo que é através do amor que a gente resolve tudo, né? Na mesma hora, o Divaldo olhou para aquela criança, sentiu uma sensação, olha a espiritualidade trabalhando por trás, né? Ele olhou para aquela criança e falou assim, ó, eu vou te amar muito, vou te dar muito amor nessa vida. Você vai ser uma das minhas filhas. O Chico tinha várias filhas adotadas, filhos e filhos, né? Então, aquela criatura, o Divaldo, até hoje já está moça, já teve netos, né? Divaldo realmente demonstrou muito amor. Aquela criatura que era o obsessor dele, olhou para aquilo ali, olha o amor funcionando, como a espiritualidade funciona por trás, que às vezes não vê, a gente não enxerga. Divaldo tinha as intuições que a Joana, vou te ajudar.
os nossos anjos da guarda, nosso espírito protetor e nossa mente espiritual faz assim, a gente não vê, não percebe, não enxerga, mas eles agem assim, né? E aquele obsessor que vivia perturbando de volta precisa ter paz para ele fazer a missão dele. Como é que ele ia ter paz com aquele obsessor ali todo olho, né, incomodando ele? E aquele obsessor olhando a situação, como eu vou perturbar, incomodar alguém que está cuidando da minha mãe? Olha como a espiritualidade age, né? A pessoa que aquele obsessor amava de outra vida, amava muito, estava ali naquela criança de volta. Olha os mecanismos, né? O magnetismo, como faz as coisas acontecerem para perto da gente. Nas nossas famílias acontece muito isso, a gente nem percebe. E através do amor, o Divaldo, a mãe daquela criatura, era a mãe daquele obsessor. Aquele obsessor chegou para o Divaldo caminho de unidade: meu amigo, eu não tenho mais como te perturbar, sabe por que você está trazendo no seu colo aquela criatura que eu mais amei na minha vida, que é minha mãe. Vai ter um tempo para me ajustar a situação, mas eu quero caminhar junto contigo nesse amor que você já começou a entender bem. E aquele obsessor trabalha até hoje, né? Divaldo desencarnou essa semana, a gente até vai falar um pouquinho no final, mas até hoje esse irmãozinho que era o obsessor do Divaldo trabalha no plano espiritual auxiliando, né? Ali naquela condição daquela casa tão caridosa que Divaldo criou como a mansão do caminho. Mas Jesus, ele nos mostrou, né, esse caminho, e ele nos ensinou o amor na sua essência, através dos exemplos que ele dava, né, mostrando como executá-lo, praticá-lo em nossa vida. Ele deixou aí vários exemplos que ele deu para a gente. E ele disse para a gente: venham comigo, eu sou o amor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. E depois ele diz, mais lá na frente, disse ainda, né? Eu sou a luz do mundo. Quem anda na minha luz não caminha nas trevas. Muita coisa para a gente entender e compreender, né? Eu sou a luz. Se ele é o amor, se ele é a luz, quem anda comigo não anda nas trevas, vive em paz. Olha só o círculo, né? O caminho, amor, luz, paz, né? Que nosso mestre mostrou para a gente. Então, para que a gente tenha paz, é necessário que a gente encontre essa luz, né? Praticando muito esse amor. Eu vou passar agora aqui um vídeo. Eu vou pedir aqui o meu amigo Leque aqui, para ele dar aquela clicada. Pode ser, acho que vamos ver aqui. O nome dessa música é A Paz é a Luz do Amor. Gente, vocês sabem que eu toco teclado, nesse quando estou aí arranhando umas músicas, né? E eu considero um desses grandes artistas brasileiros, muito reconhecido lá fora, pouco, não como deveria, aqui, o nosso amigo Marco Viana, aquele mesmo que fez o autor daquela novela Pantanal, aquela música Pantanal. Ele é multimúsico e toca todo tipo de instrumento. Eu só sei arranhar teclado. O Leque é um pouquinho de violão, né, Leque? Não? 3 acordes. 3 acordes. Ele toca tudo. Então, ele é um dos grandes músicos que nós temos aqui no Brasil. E olha a música que ele fez, né? A Paz é a Luz do Amor. E aí, gente, nada acontece por acaso. Eu não vi essa música e fiz o tema, não. Eu criei o tema, veio na minha cabeça
E aí eu procurando música que fala sobre a luz e amor, olha o nome da música. A paz é a luz do amor. Então vamos prestar atenção, e essa música é maravilhosa. Pudesse fechar essa carinha. Então, gente, essa música aí, ela fala tudo, né? Fala da paz, fala da luz, fala do amor, diz que a luz é uma criança, ela cresce, o amor se fortalece e a paz, ela também, né? Nós vamos adquirindo e essa paz vai trazendo para a gente serenidade. Serenidade que a gente encontra nesses grandes espíritos que passaram para as suas trevas, como nós, né? Nós ainda estamos passando, precisando tirar muita coisa que é treva dentro da gente. E a gente, através do desenvolvimento do amor, vendo porque essa criança vai crescendo, a gente vai se iluminando, né? E essa luz vai trazendo a paz e a calmaria, que a gente vê nesses grandes espíritos aí, o Dr. Bezerra, nossa irmã Sheila, são perfeitos? Não, é um caminho, mas já compreenderam muito mais do que a gente, o que é esse amor, o que é a luz que eles vão adquirindo, para ter essa paz e serenidade, né? Então,
E aí a gente entende esse amor, às vezes de uma forma egoísta, às vezes, né? Errônea. A gente acha que o amor é só amor do nosso companheiro, da nossa companheira, o amor ao filho, amor ao amigo, amor àquele que a gente tem simpatia. Mas o amor é muito mais do que isso, né? Jesus, ele sabia que a gente ia demorar, como estamos demorando para compreender, somente desenvolvendo muito para a gente chegar lá, mas ele chegou ao ápice da situação e falou para a gente, ó, ame inclusive o seu inimigo. Aí é uma barreira muito grande, né, para a gente. Eu já passei por isso. E é muito difícil quando a gente tem um inimigo que nos prejudica muito, né, na forma material, na forma espiritual, pela nossa saúde, nossa emoção. E para a gente se desfazer daquilo ali é uma treva, né, gente? Você guardar rancor, guardar ódio, querer se vingar, é treva. É a gente se afastar da luz. A gente se afastando da luz, a treva se faz presente, a calmaria, a paz foge, né? E a gente vive na tormenta, dentro da gente a procura dessa paz que uma hora a gente tem, outra não temos. Fruto de quê, né? O que está dentro da gente que nos incomoda, que nos perturba, que nos causa essas ansiedades? Tá? Mas Jesus falou que esse amor então é mais amplo, né? E ele sabia que nós demorar muito, mas que a gente pelo menos perdoe. Ele sabe que a gente não vai amar em bom, a gente ama um companheiro, um filho nosso, um parente, mas que a gente consegue perdoar, deixa aquela criatura, caminha para o lado dela. Mas você faz o melhor, como eu fiz. Quem prejudicou foi outro, muito na minha vida. Mas eu lembrei do que Jesus falou. Vá, se entenda com ele agora, antes que seja tarde demais. O que Jesus quis falar com isso? Olha essa criatura acamada, olha o obsessor que está lá do outro lado no plano espiritual, olha o que ela está fazendo com aquela que está aqui na carne. Se entenda com ele agora enquanto está aqui na carne. E foi o que eu fiz. Tá? E a gente foi de encontro àquela criatura, quem prejudicou foi ele. Ele falou, não vou sair daqui dessa vida, não vou ficar levando essa treva, esse inimigo, essa raiva, não vou levar mais. Vá lá com ele, volta. Eu fui. Fui lá, me entendi a criatura, eu até brinco, né? Você às vezes chega perto dessa criatura, ela dá um abraço siri, você já ouviu falar do abraço siri? Você está abraçando a pessoa, sempre a pessoa está assim, ó. Nossa, siri, né? Mas aí você fala, meu amigo, ó, esquece tudo, vamos, esquece, vamos viver em paz, fica em paz, que eu estou em paz, não tem mais rancor nenhum, está tudo certo, está tudo caminho a tua vida, sabendo que eu não tenho. A pessoa sabia que ela tinha errado muito, né? E isso dá uma paz para sair dali, essa paz que a gente está procurando, dá uma tranquilidade. Pô, volta a missão cumprida. Foi ele que te prejudicou, mas você foi lá e perdoa aquela criatura. Como é bom, você que deu o passo, não ficar esperando, ele que me prejudicou, ele que tem que vir a mim. A grande maioria da gente, na nossa vaidade, né, no nosso orgulho, a gente olha assim, ele que tem que vir a mim e me pedir perdão. Eu jamais vou lá dizer para ele que eu vou perdoar. Cabe a cada um a sua decisão. O caminho mais fácil é esse que Jesus mostrou, né? E aí, né, a gente tem um exemplo desse filme Chosen, passando aí recentemente, a quarta temporada, né? Que Jesus chamou Pedro. Pedro, você é a pedra da minha igreja. Depositando em Pedro, sabendo o que Pedro ia fazer, o que ele ia fazer. Né? Pedro traiu Jesus, né? 3 vezes, né? Se esquivou de ser um dos companheiros de Jesus da jornada. O galo cantou 3 vezes, Jesus sabia daquilo.
Mas ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, eu tenho missão para você e para Mateus. Jesus criou duplas, não foi por acaso. Pedro com Mateus, Tiago com outro, fulano, Betano, cada qual, porque Jesus queria que eles caminhassem, se entendessem, cada qual com a sua dificuldade, né? E Pedro tinha uma dificuldade com Mateus, um rancorzinho que ele levava junto com ele. Mateus era cobrador de impostos. Certa feita, o Mateus foi cobrar de Pedro os impostos pelas pescas, né? Pela indústria, pequena indústria de pesca que o Pedro tinha. Pedro pagou, o Mateus falou: não, você deve mais do que isso, e cobrou. Pedro ficou super irritado com Mateus lá, quando Mateus era cobrador de impostos, e trazia aquilo dentro dele, né? Quando Jesus botou os dois, foi difícil a caminhada, para eles levarem a boa nova. Imagina 2 companheiros para levar a boa nova com seus rancores. Temos isso na casa espírita? Temos isso na igreja? Temos isso na igreja evangélica? Temos. Mas as pessoas vão se entendendo, vão se compreendendo com o tempo, como foi feito, Jesus fez para Pedro e Mateus. Caminharam, levaram a boa nova, mas Pedro ainda tinha alguma coisinha ali que não foi suficiente com Mateus. Aí Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, para você trilhar o meu caminho, o caminho do amor, para você ser um dos meus trabalhadores da minha seara, é preciso que você se entenda realmente com Mateus. Então o filme, eu estou falando aqui brevemente, mas o filme mostra isso, né? Porque depois Pedro ficou, pestanejou muito, ficou: não posso, não deu, olha o que ele fez comigo, me prejudicou muito, como é que eu vou agora ir lá, né? Não, Mateus é meu companheiro de trabalho, mas isso aqui é meu, dentro de mim. Mas chegou uma hora que Jesus olhou para ele, né? Olhou para ele como se fosse assim: Pedro, você não fez o que eu pedi para você fazer. E depois de muito relutar, Pedro acabou indo na direção de Mateus, pediu perdão a Mateus. Mateus até assustou: perdão do quê? Aí ele falou: não, porque eu tenho raiva de você, porque você era cobrador de impostos. Naquela época você era cobrador de impostos, você me prejudicou lá atrás. Mateus nem sabia, às vezes o outro nem sabe, né? Mas Pedro, o rancor estava dentro de Pedro, não é Mateus. Mas Pedro dissolveu aquilo com aquele abraço, né? E para frente, Pedro e Mateus se entenderam muito bem, né? E nós vamos, para entender esse amor também, eu peguei esse livro aqui, A Mensagem do Amor Imortal, da Amélia Rodrigues com o nosso Divaldo Franco, nas páginas 51, com o mesmo Pedro, Jesus conversando com Pedro, né? Então coloca assim: Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se de Jesus e interrogou-o: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões, faziam que me bastasse os usos legais e ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga, que raramente visito. A criatura humana sempre significou o seu próprio destino de poderosa ou desgraçada, conforme determinado pelo Pai Criador. Era o pensamento das criaturas daquela época. Avesso às trigas disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. No entanto, diante das lamentáveis maldades e traições, enfrentando competições perversas de outros companheiros ingratos, olha o Pedro, né? E as calúnias de inimigos gratuitos, sou dominado pela inveja dos ricos e felizes, enquanto a mágoa decorrente das perdições sofridas me leva à animosidade. Olha o Pedro aí, né? Ele falando dos sentimentos não muito bons que ele tinha dentro dele. Silenciou por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da pequenez moral, logo prosseguindo: desde quando surgiste na minha vida,
e na vida dos meus amigos, os apóstolos, sol em noite escura e tormentosa. Quem era o sol que era a noite escura e tormentosa? Alteraram-se os sentimentos, e hoje, ante a magnitude das tuas lições, do que eles viram Jesus fazer, aconteceu uma revolução interior, musicada pela felicidade que desconhecia, enquanto uma dor pungente também me invade, por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho, pedindo a Jesus, né? Um amigo incomparável, Jesus, relanceou o dúlcido olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador orvalhada por lágrimas e suores de emoção, logo respondendo-lhe: ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Ame em qualquer circunstância e situação, né? Nunca se detens no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. Nem acuses a sombra que é portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta. Olha só, hein? A sombra é a luz oculta. Quer dizer que na sombra eu posso fazer luz. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade que estava escondida numa claridade maior. Olha esse obsessor do Divaldo, que era um homem raivoso, querendo ir às forras com o Divaldo, que aprendeu através do amor, se modificou e passou a ser um grande trabalhador na parte espiritual daquela missão que o Divaldo tinha, de conduzir aquela mansão do caminho. São 6.000 pessoas sendo atendidas por dia, 650 pessoas que, jovens, não hoje já moças, muitas, o Divaldo adotou, né? E aquela criatura passou a ajudar o Divaldo. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente às vezes por causa da sombra dominante. Que é um ponto de luz na sombra, a gente percebe muito bem, né? Qualquer pontinho, uma faísca de luz na escuridão a gente percebe, né? Embora ela sempre existiram, mesmo durante o dia, né? De forma equivalente, o mal é a ausência do bem e a sua sombra é o próprio bem, que um dia vai se iluminar. Olha a transformação, né? Através do amor, a gente adquirir a luz. E eu vou agora passar uma outra música, que é do nosso querido amigo Gilberto Gil. Música é a paz. Nessa música, vamos prestar bem atenção, Gilberto Gil, ele revela suas intranquilidades, seus conflitos, como também diante da humanidade, diante do mundo. Ele vai mostrar um fato aqui, é fato, de um país que era muito agressivo, tentava dominar todos os que estavam à volta dele, né? E aí, aquelas criaturas eram selvagens, eram guerreiros, criaturas assim que a gente viu até mesmo, a gente vai mostrar dali para frente, na Segunda Guerra Mundial. Que povo é esse? Quem era esse povo? Quem é esse povo hoje? São perfeitos? Estão completamente calmos, tranquilos? Não, nós estamos bem melhores. Olha o que o nosso Gilberto Gil apresenta nessa música, né? Dentro do meu coração
de repente me encheu de paz, como se um vento de um tufão, como um vento de um tufão, arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Eu não me enterro mais, né? A paz fez mais a evolução. Quem quiser cantar, pode cantar, gente. Invadi meu destino, a paz, como aquele grande explosão. A explosão, né? Uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Olha como veio uma bomba, né? A dor, o sofrimento. Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição se a guerra faz nosso amor e paz. Meus conflitos, verdadeiras guerras. Eu vim parar na beira do cais, procurando essa paz, né? A estrada chegou ao fim, onde o fim de corda é lilás, onde o mar habita em mim, o lamento de tantas dores e sofrimentos que ele passou também, né? Então, né, o Japão, né, meus irmãos? O Japão era agressivo, povo agressivo, violento. Na própria Segunda Guerra Mundial a gente vê a agressividade, né, desses soldados alemães, desculpe, soldados japoneses, né, que às vezes, invadindo o meu coração, de repente me encheu de paz. Como o tufão, arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Ele está procurando essa paz, já não se enterra tanto, né? A paz veio da revolução, invadiu meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Né? Às vezes a gente tem conflito e guerras dentro da gente. Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Quanta lição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, quando a estrada chegou ao fim, o fim da tarde é lilás, onde o amor rebenta em mim, o lamento de Então, meus irmãos, Gilberto Gil tinha seus conflitos, como todos nós, né? E ele procurou essa paz dentro dele, né? Precisou vencer os conflitos, as guerras nossas individuais, as guerras coletivas, as guerras que o homem cria para si mesmo, o homem cria junto a outros povos, a outros semelhantes, né? E a gente sabe que a gente só vai encontrar realmente a paz no nosso planeta quando a gente compreender essa mensagem de amor que Jesus trouxe para a gente. Tem contido em outras religiões, né? Porque Jesus está dentro das outras religiões. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A pessoa, então, tendo outra religião, não vai, porque Jesus está dentro delas. São seus enviados. Quem divergiu, quem desviou muita coisa é o próprio homem. Assim como tem a nossa religião cristã, né? Nós somos cristãos, tem muito desvio na nossa religião.
né, no nosso cristianismo, né, nas religiões que são cristãs. Então, mas a gente falando de paz, a gente vai lembrar, nós estamos passando por um momento, né, de transição planetária, muito comentado, muito falado, e nós precisamos, né, cada um de nós, vencer esses nossos conflitos interiores. Porque eu vencendo a mim, eu vou levar luz, uma pequena luz, mas essa luz vai contagiar a sombra do outro, vai iluminar a sombra do outro, através do meu exemplo, através daquilo que eu faço de bem, usando esse amor, né? Eu vou adquirindo a luz, que tem perto da gente percebe essa luz, que a gente chama de simpatia, que a gente chama de bem-querença, né? Da gente querer estar perto do outro, porque o outro me dá um sentimento bom, aquele cara tem uma energia boa, como é bom estar perto dele. Assim como a gente sente quando o outro está em treva, né? Que a gente sente certa repulsa. Mas não é uma repulsa que a gente tem que tratá-lo como irmão também. Essa sombra que foi, né, colocada aqui no livro da Amélia Rodrigues, que um dia vai adquirir luz também. Mas nós precisamos, né, auxiliar essa sombra naquilo que compete a gente fazer. Tá? Então, nós estamos passando por esse momento de transição, e a gente falando de amor, eu vou fazer aqui uma pequeníssima homenagem, né? Nós vamos ler aqui, é o nosso Divaldo Franco, e vamos lembrar que o que Jesus falou, né, pra gente, né? O amor e os bons sentimentos são de origem divina, existente em toda criatura. A sombra tem esse amor dentro dela, como um germe que mais cedo ou mais tarde germinará no coração do homem, sufocando seus instintos e sensações mundanas, fazendo triunfar com o uso da inteligência e bom senso um homem de bem que encontrará a paz, a harmonia, o bem-estar e a verdadeira felicidade, constituição de uma humanidade. Nosso mundo vai chegar lá. Quem não está afim disso, infelizmente, não vai poder mais aqui estar. Não vai poder mais estar aqui conosco. Como aconteceu em outro planeta, vai ser exilado para onde a sua energia ainda vibra junto com ele. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba fazer a nossa luz. E aí nós vamos apresentar assim agora, não, aqui. Eu vou mostrar aqui agora, né, um pouquinho sobre o Divaldo Franco. Esse grande, ele foi considerado na ONU, ele fez palestras na ONU, divulgou muitas palestras pelo exterior, e ele foi intitulado Embaixador da Paz. Tá? Então a gente está falando de paz, estamos falando de luz, de amor, tudo que esse irmão possuía, não na sua plenitude, que tinha suas dificuldades também, mas ele compreendia muito bem, porque ele atravessou momentos, muito sofrimento, muitas agonias, mas sempre entendendo o bem sofrer, que a gente tem um tema, né, do Evangelho, o bem e o mal sofrer. Ele sempre procurava vivenciar o bem sofrer, embora das dores. Né? Divaldo não foi poucas não, né? A gente sabe da história dele, das doenças dele, a última que ele teve, outubro, um câncer de bexiga, né? Que acabou, seu corpo já estava muito fragilizado e estava na hora, como a Joana de Andes avisou, Divaldo, está na hora de você vir para cá, vem para cá para você continuar o seu trabalho do lado de cá. E ela ainda falou assim, uma das últimas mensagens para o Divaldo, né? Você vem para cá que agora quem está indo para isso sou eu. Olha só, a gente tem um Emmanuel por aí, a Joana está vindo para cá, vai demorar, vai vir como criança, né? Não vai vir como adulto, né? Mas olha esse mundo aí, essa transição planetária, olha esse mundo novo se apresentando. Como é que vai ser isso? Aí uma pessoa às vezes, dá um exemplo, como é que vai ser isso, avó? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu falei, minha irmã, você já pensou bem
que aqui no Brasil a gente não dá muita conta disso. Mas ó, por que o doutor Bezerra, a irmã Sheila, que era alemã, o Emmanuel, que era lá da Europa, e tantos outros irmãos estão aqui no Brasil? Será por acaso? Ou é porque o Brasil foi considerado a pátria do Evangelho e coração do mundo? Um dia vai surgir. Como é que vai ser? Isso aí, a espiritualidade sabe. E está aí, engendrando como vai ser. Não? Cabe a gente trabalhar nisso. Então, a nossa homenagem aí ao nosso Divaldo é isso aqui, né? Amado amigo, irmão Divaldo. Parecia que você não se desligaria desta vida, ou era este o nosso desejo? Demorou, né? A gente sim, Divaldo já está com 97, 98, e a gente vivia prenunciando a morte de Divaldo, né? Mas ele continuava nessa luta, nessa missão. Deus nos permitiu uma despedida lenta deste mensageiro de Jesus. Admiração, respeito e gratidão eterna por tudo que fizeste pela humanidade. Não foi só pelo Brasil, por toda a humanidade. Ele divulgou mais de 21 mil palestras. Gente, você sabe o que é isso? 21 mil palestras que ele proferiu durante o tempo dele. Timoneiro da doutrina dos espíritos aqui no Brasil e no mundo, segue para os braços de Jesus. Que Jesus, Maria, Francisco de Assis, Dr. Bezerra, Leão Miguel Couto, Joana de Andes, irmã Sheila e outros amigos espirituais continue te abençoando, né? Como você dizia, ele sempre falava, sempre em paz. Que seja uma frase na vida da gente. Por maior que seja tormentosa, por maior que seja aflitiva, falemos sempre em paz. Coloque isso dentro de você. Divaldo fazia isso sempre, né? E turbilhava situações. Imagina você administrar uma mansão do caminho. Quantos funcionários tinha? Era tudo voluntários? Não. Tinha pessoas que recebiam 13º, férias, e tudo isso aí ele tinha que resolver. Ele, a equipe dele, não trabalhava sozinho, né? Mas e as aflições, das suas dores, das suas aflições que ele tinha como pessoa? Mas ele vivia o amor dentro dele, reluzindo uma luz que dava força para ele para criar a tranquilidade na forma da paz para resolver tudo aquilo, o bem supremo. Né? E agora nós vamos passar a última música. Passar a última música, que é... Essa última música, ela se chama No Jardim da Luz. É do Marcos Viana também. Quem não conhece, o Leque estava aqui no início, aí ele falou, Walter, você já escutou a música A Luz... Não, A Paz é a Luz do Amor? Aí eu falei assim, já, Leque, está aqui. Mas eu nem sabia que existia essa música, quando veio essa intuição na minha cabeça do tema, né? Mas está aqui, né? Nós tocamos. Agora vamos tocar uma última música, e para a gente encerrar, né? Do Marcos Viana, que fala sobre No Jardim da Luz. Vou voltar aqui, né? Mundo muito bom, né? Esse maravilhoso que um dia a gente vai ter, né? Não tem uma palavra, mas diz tudo.
Então, meus irmãos, muito amor para cada um de nós, que a gente conquiste essa luz, não? Para a gente homenagear essa luz, porque a gente obtenha essa paz tão desejada por todos nós. Muita paz para todos nós. Uma boa noite. Bom, gente, vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, convidando a todos a permanecerem sentados em seus lugares, em silêncio, em prece, e convidando os nossos amigos passistas para darem o passe. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu dou nas duas aqui. Tá bom. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Acabou. Tá acabando. Ainda tem gente. Graças a Deus. Só baixa um pouquinho, vou baixar. Já nesse ambiente harmonizado, que essa luz, essa harmonia, essa paz, que foi tanto falado aqui nessa noite, possa fazer parte desse ambiente, de cada um de nós, envolvendo as nossas mentes, os nossos corações, o nosso espírito, que o nosso entendimento com relação a essa paz que não seja no isolamento, no descanso, mas sim do comprometimento, daquilo que já fazemos que nos traga algum benefício moral, espiritual, aquilo que podemos reconciliar, aquilo que já podemos fazer de melhor com relação a tudo que está à nossa volta, desse sentimento de amor que podemos buscar e trabalhar a cada dia, sempre com as oportunidades que nos são dadas por esse Deus de amor que coloca nos nossos caminhos, que muitas das vezes vemos como obstáculos, mas são dádivas, são bênçãos de Deus colocados para que possamos enfrentar, vencer, superar, crescer, progredir, evoluir, mas nunca maldizendo ao Pai, esse Pai de amor, mas sempre agradecendo a essas oportunidades. E que nosso Mestre Jesus esteja do nosso lado, através da nossa elevação, do nosso pensamento, da nossa vontade, pegando na sua mão, através dos seus mensageiros, do nosso mentor, do nosso anjo amigo, que está sempre do nosso lado, nunca nos abandona, sempre a nos auxiliar, a nos intuir, a nos fortalecer. Então que possamos retornar aos nossos lares, levando toda essa harmonia, essa paz, esse amor aos nossos entes queridos, aqueles que lá ficaram, aos amigos do plano espiritual que aqui se encontram e também se sintam acolhidos e envolvidos nesse amor. Que Nossa Mãe Maria, com seu amor de mãe, possa nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, pedir mais alguns minutinhos da atenção de vocês para a gente passar para os nossos avisos. Como a maioria de vocês já sabem, nós temos a cesta básica daqui da nossa casa, que auxiliam diversas famílias com doação de cestas, e sempre pedimos ajuda daqueles que puderem. É sempre bem-vinda essa ajuda, tá? Qualquer informação sobre isso, pode nos procurar ou então se informar na livraria. A nossa livraria, biblioteca e cantina, elas ficam em funcionamento 30 minutos antes e 30 minutos depois das palestras. Temos também o nosso trabalho com relação a gestantes e pedimos doação de fralda tamanho M para o auxílio dessas mães. Temos também evangelioterapia presencial e online, com diversos horários também, depois pode se informar com a gente. E aqueles que quiserem contribuir com a casa de alguma forma, pode também nos procurar como sócio contribuinte e de outras formas mais. Aqueles que gostam de animais, quiserem apadrinhar, eu estava daqui olhando, estava aberta ali a porta mais cedo, quando estava dia ainda, os gatinhos, quando a gente
eles se sentem seguros, eles aparecem. Então temos vários gatinhos na casa, aqueles que quiserem ajudar com ração e aqueles que quiserem adotar, levar para suas casas, também temos esses gatos, tá? Tá chegando o inverno, gente, já tá meio friozinho em alguns lugares, mas nós temos na nossa casa também a campanha do agasalho, e aqueles que quiserem também apadrinhar as crianças da evangelização aqui dessa casa, também vocês podem procurar saber lá na livraria, tá? Um conjunto de moletom. Temos uma rifa também, no valor de R$5, aqueles que quiserem, 2 quadros decorativos, tá? Quem quiser também na livraria. E convidando aqueles que quiserem seguir pelas redes sociais, o Instagram GBEM Rio e no YouTube com G maiúsculo GBEM Rio também. Nós avisando também do feirão, tem um feirão do brechó, que vai acontecer dia 30 de maio, de 9 às 13 horas. Tá? E, como sempre a gente faz, um sorteio de 3 livros, que o nosso amigo Walter vai aqui sortear para contemplar onde 3 pessoas se encontram aqui com a gente. Vamos ver se a gente vai acertando aí, né? 37. Alguém na perna direita, tá, da cadeira. Vê que tem um número aí. Você? Na perna direita. A perna direita da cadeira. Olha aí na frente. Vou pegar aqui, hein? Já tem uma. Número 9. 9. Não. 46. Ó. Foi? 46. Depois na livraria, tá? Mais um. Já tem 2. Número 10. Não. 10. 51. 51. Foi. Agora é atirar na mosca. 57. 57. 57. Ela já saiu lá, 57. Bom proveito da leitura. Então, gente, depois vocês passam na livraria, quem foi contemplado com o livro. Boa leitura. Na livraria. Pega lá. Ó. Boa leitura. Boa tarde, boa noite para todos, tá? Tenham um bom retorno aos seus lares.